Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Brasil. Estamos mais uma vez com vocês reunidos para estudarmos mais um pouco, adiantando nossas buscas aqui pela Turquia, a antiga Ásia Menor ou Anatólia, pelos caminhos de Paulo, João e Maria. Hoje nós vamos falar da nossa visita à cidade de Esmirna, conhecida como Pérola do Egeu. É uma cidade belíssima, não tem muitas escavações, mas as histórias aqui são muito ricas. A primeira coisa que a gente chama a atenção aqui em Esmirna é a figura de um homem que nasceu no ano 69 e foi martirizado aqui em Esmirna no ano 155. Ele foi o chefe religioso de Esmirna, e sua vida é narrada nas epístolas de Inácio de Antioquia, em sua própria epístola aos Filipenses, em algumas passagens de Irineu de Lyon, um dos pais da igreja. Há registro de que foi discípulo de João o Evangelista, aquele que nós conhecemos como autor do quarto evangelho, chamado também de João o presbítero, como a gente vê lá na Grécia, na ilha de Patmos. Trata-se de Policarpo de Esmirna. A figura dele é muito interessante, porque ele teve uma influência muito grande aqui nessa região, e quando nós passamos ontem com destino a Esmirna, passamos numa cidade chamada Akşehir, que ali ninguém sabe, mas nós descobrimos que ali houve uma comunidade chamada Filomélio, que foi fundada por Policarpo de Esmirna, que Filomélio é uma cidade, ou Akşehir atualmente, ali tinha uma comunidade cristã, na chamada comunidade de Filomélio. E esse é o primeiro texto cristão que descreve o martírio e também o primeiro a usar esse título de Marte para designar um cristão morto pela fé. O texto parece que sofreu algumas influências nas suas narrativas, semelhante ao no judaísmo que aconteceu com o segundo e terceiro livro dos Macabeus. No entanto, Policarpo de Esmirna é um exemplo maravilhoso para a gente ouvir e narrar para vocês, porque a vida desse homem tem muitas particularidades. Aqui diz o seguinte, que esse texto é uma narrativa que é considerada um dos mais antigos que se verificou o uso da expressão Igreja Católica pelos cristãos primitivos. O capítulo 20 nos informa que esta narração sumária foi redigida por um certo Marcião, um irmão da igreja de Esmirna. A carta foi transcrita pelo copista Evaristo, sendo de fato um sumário do que ocorreu aos 11 mártires que precederam Policarpo. Nos tempos aludidos, e estando Aniceto à frente da comunidade de Roma, conta Irineu que Policarpo ainda vivia e que veio a Roma para conversar com Aniceto por causa de certa questão acerca do dia da Páscoa. A história dele está narrada no livro 3º de Irineu, Contra as Heresias. Nós temos essa coleção e dali nós também extraímos o que estamos narrando para vocês. Policarpo não somente foi instruído pelos apóstolos e conviveu com muitos que haviam visto Jesus, mas também foi instituído chefe da Ásia pelos apóstolos na igreja de Esmirna. Nós, inclusive, o vimos em nossa idade juvenil, já que viveu muitos anos e morreu muito velho, depois de dar glorioso e esplêndido testemunho
Sempre ensinou o que havia aprendido dos apóstolos, que é também o que a igreja transmite e o único que é verdade. Policarpo, quando uma vez Marcion fez encontrar, ele disse: Reconhece-nos, respondeu ele, reconheço-te, reconheço o primogênito de Satanás. Era tal a cautela que tinham os apóstolos e seus discípulos para não comunicar sequer por palavra com nenhum falsificador da verdade, que o próprio Paulo disse: ao herege, depois de primeira e segunda advertência, rechaça-o, pois sabes que este está perdido e peca condenando a si mesmo. Então, naquela época, a comunidade cristã que peregrinava em Esmirna reside como forasteiro em Filomélio e a todas as comunidades da Igreja Católica, forasteiras em todo lugar. A misericórdia e a paz do Senhor Jesus é o que diz a carta. Antes de referir-se a Policarpo, narra o referente aos mártires e descreve constância que mostraram ante os tormentos, pois conta que foram motivo de assombro para os que formavam círculo em torno deles e os contemplavam, ora dilacerados por açoites, até o mais profundo de suas veias e artérias, de forma que podiam observar os órgãos de seus corpos, suas entranhas e seus membros, ora outros estendidos sobre conchas marinhas e pontas afiadas. Então era uma perseguição ferrenha. E Policarpo, ele venceu tudo isso com a fé que ele tinha em Jesus. Ele foi persuadido pelas súplicas daqueles que viviam com ele e pelos que o exortavam a afastar-se secretamente. E ele retirou-se para uma propriedade não muito distante da cidade. E ali passava seu tempo em companhia de uns poucos, não fazendo outra coisa noite e dia que perseverar na oração a Jesus. Nela pedia e aplicava e suplicava pela paz, pedindo pelas comunidades de todo o universo, que aliás sempre fora costume seu. E foi quando ele orava, que ele era um grande médium, ele teve uma visão à noite, 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente abrasado pelo fogo. Quando despertou, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente àqueles que ali se encontravam que haveria de morrer por Jesus no fogo. Assim, pois, quando os que o procuravam com toda presteza já se achavam próximos de onde ele se encontrava, disse que ele se mudou para outro sítio, forçado novamente pelo amor daqueles que queriam protegê-lo. Submeteram um deles à tortura daqueles que cuidavam de Policarpo e assim chegaram a ele. Como chegaram a uma hora tardia, encontraram deitado num cômodo do piso superior, de onde era possível passar para outra casa, mas ele não quis fugir. Dizia ele: cumpra-se a vontade de Deus. E dali ele foi transferido para um circo onde ele iria ser sacrificado. Ele foi enxotado e muitas vezes pedido e solicitado que ele renegasse e dissesse que César é o Senhor, e em sacrificar e com isto salvar a sua vida. Policarpo, a princípio, não respondia nada, mas como eles insistiram, ele disse: não tenho intenção nenhuma de fazer o que vocês me aconselham. Como não conseguiram o seu intento, começaram a dizer palavras terríveis e fizeram descer a toda pressa, tanto que ao descer do carro arranhou a perna, mas ele, sem virar-se, como se nada tivesse acontecido,
pôs-se animadamente a caminhar com pressa, conduzindo ao estádio. Era tal o ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Quando Policarpo entrou, sobreveio uma voz do céu: "Sê forte, Policarpo, e porta-te como homem." Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram a voz. Conduziram a ele, fizeram uma fogueira e submeteram-no. Tentaram mais uma vez ainda fazer com que ele negasse a Jesus e jurasse fidelidade a César. E o procônsul convence ao povo. Policarpo replicou: "A ti considero digno do meu discurso, pois nos é ensinado render as honras devidas às autoridades e potestades estabelecidas por Deus, enquanto não seja em detrimento nosso, mas antes não os considero digno de me defender perante vós." O procônsul disse: "Eu tenho feras, e a elas te lançarei se não mudar a tua posição." E ele respondeu: "Chamas, porque para nós não é possível mudar de posição, se é do melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo." O procônsul insistiu: "Como não te arrependes, farei com que o fogo te dome, se desprezas as feras." Policarpo disse: "Ameaças-me com fogo que arde algum tempo, mas depois de um pouco se apaga. E ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas por que tarda? Traga logo o que quiser." E em nenhum momento ele titubeou. A sua fé foi firme e prepararam uma fogueira, mas quando já iam pregá-lo, disse-lhes: "Deixai-me assim, pois quem me dá a esperar com pés firmes o fogo, me dará também, sem que seja necessária a segurança dos vossos pregos." E subiu diretamente à fogueira. E não o pregaram, mas simplesmente amarraram-no. Com as mãos às costas e amarrado como um carneiro, foi colocado um grande rebanho como holocausto aceitável a Deus Todo-Poderoso. E ele disse: "Pai de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos e das potestades, bendigo-te porque me julgaste digno deste dia e desta hora. Por essa razão e por todas, eu te louvo." Quando pronunciou amém e terminou sua oração, o encarregado do fogo acendeu o fogo, mas fazendo-se uma grande chama, vimos um prodígio àqueles aos quais foi dado vê-lo e que fomos conservados para anunciar. Ocorreu que o fogo, formando uma espécie de abóbora como uma vela de um navio, enchia pelo vento e protegeu o corpo de Policarpo. Mas um soldado tira uma lança e enfia-lhe no peito. O sangue jorra e ali ele morre. Quando a gente visita a igreja de Policarpo em Esmirna, como visitamos ontem, o teto da igreja é todo pintado com a história dele. É uma igreja bonita, aqui em Esmirna, e é uma figura de destaque, mesmo aqui que não tem religião católica. Mas tem um grupo de freiras que cuida da igreja e ela está agora em reforma. Tem um colégio nela, um educandário, e é uma igreja muito bonita e muito respeitada. Nós chegamos mesmo em reforma, nos reunimos na calçada com o grupo, contamos a história de Policarpo para todos e em oração pedimos que Deus também, Jesus também, coloque em cada um de nós a fé que persevera, a disposição de servir o Evangelho de Jesus e continuar sempre firme na oração e na prece, acreditando que a sua promessa de que não deixaria nenhuma das suas ovelhas se perder, cabe a qualquer um de nós que estenda a mão em busca da sua proteção e do seu amor. Encerramos a nossa oração pedindo pelo Brasil, pela paz do planeta e pela luz espiritual que este grupo brasileiro tem representado nessas 2 semanas aqui, desde Antioquia até Istambul, passando por todas as comunidades de Paulo, de João,
fazendo o que vocês têm observado, sempre oração, prece e sintonia com o bem e com a paz. Fique com Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos.